Porque o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus ordeiro. As coisas com Deus não é de qualquer jeito. Sabe aquele tipo de gente que fala assim: ah, Deus entende, né, Raquel? Deus sabe. Como diz a pastora Camila, Deus sabe, mas não concorda. Rapaz, isso aqui agora não é evangelho não. Evangelho era antigamente. Olha como era uma bênção, Raquel. Deus falava. Raquel, eu já vi Deus curar. Raquel, eu já vi Deus levantar morto. Raquel, eu já vi Deus levantar paralítico. Raquel, olha, Raquel. Aí a minha pergunta, ou a pergunta de Deus para nossa vida essa noite é: Deus mudou? Eu vou repetir: Deus mudou? Então catuca quem está perto e fala: pega a primeira instrução. Fala: o Deus do passado é o mesmo hoje. Fala: sabe qual é a primeira instrução? Fala: sabe qual é a primeira instrução? Pare de viver do avivamento do passado. Motiva a Mulher. Aqui nos ajudamos a seguir em frente. Levítico capítulo 6, versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Fala o tema da palavra para quem está do teu lado, mas não fala com preguiça não. Fala para ele: eu vou permanecer queimando. Com essa cara que tu falou, parece que você está com um balde d'água na cabeça. Fala com ânimo. Diga: eu vou permanecer queimando, 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 queimando. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero ouvir você orando comigo. Vamos. Pai, nós não estamos aqui porque não tínhamos outro lugar para ir, não. Nós estamos aqui porque reconhecemos que foi o Senhor quem nos trouxe essa noite. Pai, que toda mentira do maligno contra nós, contra os nossos, caiam por terra na autoridade que há no nome de Jesus. No nome que está acima de todo nome, pela qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Jesus, 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 Jesus. Pai, essa noite denominada como a Viva São Paulo não é uma noite qualquer, é uma noite profética, porque eu e os teus filhos, nós não nos conformamos, nós vamos continuar queimando. Declaramos que todo espírito maligno, mentiroso, declaramos que não tem poder, porque assim sabemos, de nos impedir de viver aquilo que o Senhor projetou para essa noite. Pai, declaramos céus abertos sobre nós. Os teus anjos ministradores têm total liberdade para agir e trabalhar nesse lugar. Fica à vontade, Senhor, para curar, libertar, transformar, salvar. E nós devolveremos a glória, a honra, o louvor, porque é tudo teu e a ti pertence. Glorifica o teu nome nessa casa uma vez mais, e daremos a ti glória, honra, louvor. Senhor, tu és único, o único digno de adoração, e é por isso que te amamos. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Se assente funcionando, vai. Não, funcionando, vai. Preste atenção. Vocês podem. Vamos pregar comigo? Cansado? Tá tranquilinho? Vou comprar coxinha com Coca Zero pra geral. Tô brincando, queria só saber o coração de você. Preste atenção. Eu amo esse texto, assim como eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração já há alguns dias. Sabe aquele dia que Deus fala com você?
aquele dia que você não está apenas lendo a Bíblia, mas você está precisando de uma resposta de Deus? Alguém já viveu isso? Todo dia, né? Eu estava lendo as Escrituras e nesse dia eu precisava de uma resposta de Deus. E quando eu li esse texto, um texto que é muito conhecido, o Senhor trouxe algumas clarezas, o Espírito Santo trouxe uma revelação ao meu coração, e eu quero compartilhar contigo essa noite. Quem vem comigo, diga amém. Nesse livro, no livro de Levítico, Deus está dando instruções a Moisés de como deveria ser a lei do holocausto, acerca do sacrifício. E nós sabemos bem que no primeiro século o sacerdote era o responsável por isso. Então Deus vai dar as ordens baseado na cultura, na lei da época. Só que agora não. Hoje é diferente. A responsabilidade não é mais do sacerdote. Nós somos sacerdotes reais. Hoje o fogo é nossa responsabilidade. O altar é o nosso coração. E o sacrifício é a nossa vida por inteiro. Catuca quem está perto, fala, coisa mudou, tá? Fala, coisa mudou. A responsabilidade não é mais do pastor. A responsabilidade agora é tua. Preste atenção. O Senhor trouxe algumas instruções ao meu coração. E nós vemos na Bíblia Deus falando por intermédio do seu servo, para que as coisas acontecessem exatamente como Deus desejava que fosse. Porque o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus ordeiro. As coisas com Deus não é de qualquer jeito. Sabe aquele tipo de gente que fala assim: ah, Deus entende, né, Raquel? Deus sabe. Como diz a pastora Camila, Deus sabe, mas não concorda. O fato de Deus estar ciente de algumas atitudes nossas não quer dizer que Ele aprova. Catuca quem está perto, fala, disfarça não, que é com a gente que Deus está falando. Preste atenção. Existem aquelas pessoas que vivem experiências com Deus, ou já viveram experiências com Deus. Vocês querem sentar um pouquinho? Então é de Deus, porque eu estou precisando de intercessão. E elas passam o resto da vida dizendo: rapaz, eu me lembro que em 1910 eu queimava. Olha, rapaz, não tem Pedro, eu era igual Pedro, eu passava, minha sombra curava. Já viu gente assim? Já viu, pastor? Gente saudosista, que ele vive de fogo do passado, ele vive do avivamento do passado, ele vive da glória do passado, ele vive do poder do passado. Já viu gente assim? Que até hoje canta aquela música da Cassiane: igreja pequena, onde Deus... Para de fingir que tu nasceu agora, canta. O poder... Vem me convencer que nasceu no tempo do faz chover. Faz chover, tá no tempo de Cassiane criança, tá no tempo do LP. Para de fingir que é no tempo do CD, tá? Que eu te conheço. Olha aqui, o tipo de gente que vive ano após ano dizendo: eu me lembro. Rapaz, isso aqui agora não é evangelho não, evangelho era antigamente. Olha como era uma bênção, Raquel. Deus falava, Raquel, eu já vi Deus curar, Raquel, eu já vi Deus levantar morto, Raquel, eu já vi Deus levantar paralítico, Raquel, olha, Raquel. Aí a minha pergunta, ou a pergunta de Deus para nossa vida essa noite é: Deus mudou? Eu vou repetir: Deus mudou? Então catuca quem está perto e fala: pega a primeira instrução. Fala: o Deus do passado é o mesmo hoje. Fala: sabe qual é a primeira instrução? Fala: sabe qual é a primeira instrução? Pare de viver do avivamento do passado.
O que Deus está falando com a gente é: cinza não pega fogo. Porque a ordem da lei do holocausto é a seguinte: Moisés, diga a eles que o fogo tem que queimar continuamente. Moisés vai funcionar assim. Oh, aleluia. Eu sinto uma glória de Deus aqui. Vocês vão colocar a lenha, vai colocar o sacrifício, vai acender o fogo. Quando o fogo, quando a lenha já tiver só cinza, sabe quem gosta de churrasco? Ué, ninguém? Faz na tua casa e me chama, aleluia. Eu vou levar 1 quilo de A100, tá repreendido. Vou levar a picanha que o governo prometeu para. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Perdão, fui Neymar, desculpa. Olha aqui. Sabe quando a brasa está baixinha, mas ainda assim assa, sabe? Sim ou não? Sim ou não? Quem olha de longe pensa assim: só tem cinza. Quem olha de longe diz: não surte efeito nenhum. Porque quando você lê Deus dizendo remove a cinza, você pensa que é só aquele pó. Só que não. Quando Deus fala para remover a cinza, Ele está dizendo quando já está aquele fogo baixinho, mas ainda assim queima. Quando o Senhor diz: o fogo não pode apagar. O que é que eu faço? Você vai remover esse pouco e vai pôr mais lenha. Segura a mão de quem está do teu lado e fala: segunda instrução é que tu não vai andar com carro na reserva. Fala: por mais que na reserva ainda ande, a reserva é um perigo. Fala: tu vai andar de tanque cheio. Fala: tu não vai deixar ficar no limite para ser empurrado por ninguém. Fala: Deus te trouxe no Aviva São Paulo para te dizer: eu não queimo cinza, eu só queimo lenha. Se eu fosse você, aplaudia com força. O que o céu está dizendo para a gente é o seguinte: saia dessa vida espiritual mecânica. Sai desse avivamento de Instagram. Sai desse devocional de mentira. Eu não sei como é que é aqui, mas no Rio a galera vai pro monte, dobra o joelho e tira uma selfie. Deus está dizendo: é sepulcro caiado. É só para mostrar que tem vida de oração. Só que quem tem vida de oração não mostra na foto, mostra no resultado da vida. Segura a mão de quem está do teu lado. Fala: Deus não está preocupado com quantos seguidores você tem. Fala: Deus não está nem aí para quantos comentários tem na tua foto. Fala: Deus não quer saber qual é a marca do teu sapato. Ele quer saber o nível da tua intimidade. Chega dessa vida de altar quebrado. Chega de só sentir a presença de Deus no culto. Chega de só levantar a mãozinha na igreja. Tem Bíblia que conhece todas as marcas de desodorante, que só vive debaixo do sovaco. Só vem pro culto. Tem Bíblia que se tu deixar ela na porta de casa, ela pega o Uber sozinha. Ela mesma chama o Uber. Catuca quem está perto, fala: tu não veio para a Viva? Fala: vai sair daqui aceso.
não dá mais para a gente fingir. Há uns 2, 3 anos atrás, eu conversava com as minhas amigas e eu disse para elas: Deus está me lembrando que a minha avó, os meus pais, eles não faziam propósito. A vida deles era o próprio propósito. Eu não me lembro do meu pai estou fazendo propósito da coca. Raquel está dizendo que eu não posso. Faz, minha irmã, que é de Deus, para arrancar esse vício do nosso corpo. Raquel, eu estou fazendo propósito do doce. Aí quando acaba o propósito, desbanda tudo de novo, porque só queima se tiver um motivo maior para isso. Deus está dizendo: eu estou cansado de você ter que precisar um motivo maior para sentir a minha presença. Eu estou cansado de você ter que ter uma motivação maior para sentir a minha glória. Eu estou cansado de você ter que precisar de um impulso. Não, Raquel, que você não tiver uma... A nossa motivação tem que ser simples, unicamente pelo prazer de sentir a presença dEle. Eu não me conformo em dobrar o joelho e não chorar, e não me derramar na presença dEle. Eu não sei você, mas eu me lembro quando Deus levou meu pai. Eu ainda era adolescente, eu tinha 13 para 14 anos. O meu pai era um grande homem de Deus, e a gente tinha raiva quando ele falava: dobra o joelho para orar. A gente ficava com ódio: ai, tem que orar todo dia. E ele dizia assim: ué, você não come todo dia? É, né, pai, mas é diferente, né? Ele: então, não só o teu corpo precisa de alimento, o teu espírito também. E eu me lembro que eu falava assim: pai, então como é que eu faço? Ele falava assim: comece orando 5 minutos. Eu dizia: meu Deus, 5 minutos é muito tempo, eu não tenho nem por quem orar. Eu dizia: Deus, abençoe os diabos, dá vitória pro capiroto, Deus. Já viu? Aí quando entrou o tempo do celular, eu comecei a colocar o celular para despertar. Vou orar hoje 10 minutos. Irmão, eu orava por todo mundo, pelos missionários, eu orava pelos perseguidos, pelos crentes que desviados, pelos crentes que já tinham voltado, pelos que estavam crentes, pelos que queriam sair, pelos que Deus queria matar, pelos que Deus queria dar vida. Quando eu olhava no relógio, 3 minutos, eu dizia: Deus, que isso? Não é assim? A coluna doendo, o joelho doendo. Eu dizia: Deus, pelo amor de Deus, não tem mais por quem orar. Eu ficava: aleluia, aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Deus, Deus. Deus, dá vitória para fulana. Ciclano não dá não, Senhor. Ciclano tu pode matar, pode matar. Não tinha mais por quem orar. 7 minutos eu dizia: Deus, eu sei que eu botei 10 minutos, mas eu não vou orar 10 minutos não. Até o dia que o Espírito Santo me disse: Raquel, sabe qual é o teu problema? Você quer bater meta ao invés de desfrutar da minha companhia. Catuca quem está perto. Fala para ele: tá rindo de nervoso, né? Que é com a gente que papai está falando. O Senhor nos congregou nessa noite de avivamento para dizer o seguinte: chega. Chega de fingir que você não conhece a minha voz. Chega de fingir que a tua alma não tem sede da minha presença. Oramanda labachoria. Eu tenho uma funcionária lá em casa que ela não é crente. E é a coisa mais linda. Tem dias que eu faço devocional no meu quarto, mas tem dia que eu faço devocional na sala. E eu gosto. Sabe aquele cantinho que parece que tem uns anjos? É lá na minha sala. Vou fazer não, que isso, para com isso. Vocês quase me fizeram cuspir água. Olha aqui. Tem dia que eu desço para orar e eu começo quietinha. Daqui a pouco eu tô com a garrafa de óleo na mão, a mão cheia de óleo na cabeça dela. Tá! Ela: dona Raquel, Deus me livre. A senhora ainda me mata. Eu falei: mato nada, Deus está te dando é vida, mulher. Sabe? Prazer pela companhia. Eu tenho ensinado as crianças lá em casa. Eu fico olhando para eles e eu fico dizendo: Jesus, eu era assim mesmo. A minha filha disse assim: mãe, nem no feriado a gente não pode deixar de orar. Eu falei para ela: minha filha, tu sabe onde está o diabo no feriado? Ela: não, mãe, está repreendido. Eu falei: então, ele está atrás de tu para te matar. Ela: onde, mãe?
Catuca quem está perto e fala: não tem feriado, não tem férias, não tem final de semana que te impeça de levantar um altar. Fala para ela: tem que queimar todo dia, tem que se derramar todo dia, tem que fazer questão da presença dele todo dia. Escuta, olha o que o Espírito Santo me disse. Raquel, a ordem era a seguinte: ajeite o altar, coloque a lenha, coloque o sacrifício, e só depois fogo. Porque eu não queimo cinza, eu só queimo lenha. Como assim, Raquel? O avivamento do passado só nos serve de impulso para permanecer queimando. Ele não é o centro. O centro é ter uma vida de integridade, de avivamento com Deus todos os dias. Independente do que eu vivi na minha adolescência, na minha infância, independente do que eu queimei ano passado, ontem o que eu vivi já é cinza, tem que queimar hoje de novo. Catuca quem está perto e fala: a oração de ontem já é cinza, tá? Tem que queimar hoje de novo. Terceira coisa que o Espírito Santo me disse: Raquel, diga ao meu povo: altar sujo não recebe fogo. Vou repetir porque tem gente fingindo que não viu. Altar sujo não recebe fogo. Quando Elias sobe para o Carmelo, chama os profetas de Baal, manda o rei Acabe reunir o povo. A primeira coisa que Elias teve que fazer foi reparar o altar do Senhor. Porque o altar estava como, Raquel? Diga: quebrado. Repita com ânimo, que é isso? Diga: quebrado. A Bíblia diz que ele repara o altar do Senhor, limpa, organiza, ajeita, para só depois pôr a lenha, para só depois pôr o sacrifício, e só depois orou para que Deus derramasse fogo. Segura a mão de quem está do teu lado, mão inteira, para de preguiça. Fala para ele: desculpa o incômodo, mas se você quer transicionar, vai ter que reparar o altar. Não, diga com ânimo, fala: se você quer viver o que o céu deseja que você viva, vai ter que reparar o altar. Fala: Deus não desce fogo novo em altar quebrado. Fala: não tem novidade de vida para quem quer continuar do mesmo jeito. Vai ter que reparar o altar. Vai ter que reparar o altar. Papai nos congregou essa noite para dizer: eu te conheço, eu sei a prática, eu sei o comportamento, e não combina com o nível de avivamento que eu quero que você viva. Vai ter que reparar. Ah, se eu fosse você, aplaudia com força. Preste atenção, eu preciso correr. O Espírito Santo me disse: quarta coisa, Raquel, diga ao meu povo: quando eu mantenho minha vida com Deus em dia, não só o altar pega fogo, mas o meu caráter é alinhado exatamente como Deus deseja. Como assim, Raquel? Desculpa te falar. Não tem avivamento sem mudança de caráter. O que é caráter? É conjunto de qualidade.
Caráter é assim: ou você tem, ou você compra. Qual é o preço, Raquel? Uma vida inteira no altar. Eu não sei você, mas não tem como não combinar. É tipo quem é de direita e quem é de esquerda, aleluia. Raquel, seja liberta em nome de Jesus. Mas é sério, eu conversava com uma pessoa, eu falava assim: eu não sou nem de direita nem de esquerda. Ela falou: tu é o quê? Eu falei: eu tenho caráter. Eu gosto do que é certo, do que está na Bíblia: não roubarás, não matarás, não invejarás, não perturbarás, não endemoniarás. Catuca quem está do teu lado, fala: quem segue a Bíblia gosta do que é certo. Simples assim. Presta atenção. Não combina alguém que tem uma vida de oração com uma vida sem caráter. Fala para quem está do teu lado, fala: não combina. Fala: é tipo Vasco e Flamengo no Rio. Aqui é o que? A rivalidade é quem? Corinthians e São Paulo? Corinthians e Palmeiras? É isso. Catuca quem está do teu lado, fala: é tipo Corinthians e Palmeiras. Fala: não ando na mesma calçada, não sento na mesma arquibancada, aleluia. Não combina alguém dizer que é crente e comprar e não pagar. Não combina. Alguém dizer que é crente e falar mal do outro. Não combina. Alguém dizer que é crente e invejar o outro. Catuca quem está perto, fala: não combina. Fala: uma vida de avivamento é uma vida alinhada com a palavra. Segura a mão de quem está perto. Segura. É assim mesmo, aprendi com apertado, aperto o outro. Deus me aperta, eu aperto vocês. Segura a mão dele, mas não segura de qualquer jeito não. Segura cheio do Espírito Santo. Segura. Fala para ele: papai está alinhando a gente essa noite. Fala: e é exatamente assim. Fala: para quem quer avivar, vai ter que reparar. Fala: é noite de alinhamento. É noite de alinhamento. É noite de alinhamento. Uma vez o Espírito Santo me disse assim: Raquel, o teu talento não compra o teu caráter. Vou repetir porque tem gente fingindo que não ouviu, mas eu sou boa, sou legal. Eu vim de casa para isso. Não adianta ter talento e não ter caráter. Não adianta pregar e não ter caráter. Não adianta cantar e não ter caráter. Não adianta liderar e não ter caráter. Não adianta se fazer de santo e não ter caráter. Catuca quem está do teu lado, fala: o teu caráter prega mais do que as tuas palavras. Fala para ele: caráter, caráter, caráter. O céu nos congregou essa noite para dizer: eu estou alinhando o teu caráter. O Senhor falou comigo. Eu não sei como é que Deus fala contigo, mas comigo Ele não dá confiança. Eu sempre fui uma menina muito falante, embora não pareça. Mas desde a minha infância sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de gente. Meu sonho era simples: fazer faculdade de moda e ser atriz. E Deus rindo, dizendo: tadinha, vai não, tá? Até um dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Raquel, uma pessoa muito influente, amiga de uma amiga, eu tenho uma oportunidade para você. E você vai explodir, Raquel. Raquel, você não está entendendo. Deus falou assim para mim: o teu talento não é para realizar o desejo da tua carne. O teu talento é para a glória do meu nome. E eu fingindo que eu não estava ouvindo: oi, Senhor. Está repreendido, deve ser o inimigo falando.
O Senhor me disse: Raquel, quem te deu o talento foi eu. E o teu talento é para a glória do meu nome. E eu comecei a orar acerca disso. Até um dia que eu vivi um problema, ou melhor, viveram um problema comigo. Você já viveu perseguição sem causa? Já? Ah, vou vir morar em São Paulo, aqui não tem isso não? Como assim, Raquel? Alguém não ir com a tua cara sem você ter feito nada. Alguém na congregação. E eu dizia para Deus: Deus, pelo amor de Deus, será que nas outras vidas? Pai, será que nas vidas passadas eu fiz alguma coisa para essa peste? E eu na pose dizendo: deu para matar. Alguém já pensou isso ou só eu? A Bíblia diz: quem confessa e deixa alcança a misericórdia. O Senhor falou para mim: Raquel, eu vou usar essa situação para alinhar o teu caráter. Aí eu: oi Deus. Maria do Bairro com inveja de mim. Senhor, o Senhor quer alinhar o meu. Rapaz, já viu aquele dia que tem a trindade, a gente quer ser a quarta pessoa? É o Pai, Filho e Espírito Santo e a gente. O meu caráter. Senhor, eu não fiz nada, Deus. Foi ela, Deus. A mão até treme, entendeu? O Senhor disse: você que pensa, esse orgulho é ausência de caráter. Essa falta de perdão é ausência de caráter. Porque você não perdoa porque se acha melhor do que ela. Você se acha tão santa que é incapaz de perdoar quem te perseguiu, porque se considera melhor. Raquel, o fato de não ter sido você não quer dizer que você seja melhor. Tu é tão humana quanto. Catuca quem está perto, fala: disfarça não. É com a gente que papai está falando. Aí vai eu para o joelho: Deus, me ajuda a perdoar aquele capiroto. O Senhor me disse: não, Raquel, mais do que perdoar, tua oração tem que ser: Senhor, me ensine a amar. Segura a mão de quem está do teu lado. Fala para ele: avivamento não é falar em línguas. Fala: isso é parte dele. Fala: avivamento não é cair arrebatado. Fala: isso é parte dele. Fala: quando o Espírito desceu em Atos 2, caráter foi alinhado, vidas foram transformadas, rotas foram realinhadas. Fala: teve mudança de mentalidade. Fala: Deus está mudando a nossa mentalidade hoje. Hoje. Queimar continuamente é alguém que não desiste da presença. Quando Deus usa a boca de Moisés para falar com o povo, é Deus dizendo literalmente: Moisés, diga a eles que o fogo não pode apagar. Assim como a vida deles comigo tem que ser uma vida constante. Olha para cá. Eu e você não podemos nos conformar em queimar apenas em conferências. Eu e você não podemos apenas queimar em uma noite específica. Eu e você não podemos nos conformar em sentir a glória e a presença de Deus apenas no ambiente da igreja. Aonde você estiver, meu irmão, fala para ele: você carrega essa presença. Fala: antes a presença de Deus era simbolizada pela arca da aliança. Fala: agora ela mora dentro de você. Ele mora dentro de você. Uma vida constante
antes de orar, eu preciso que você guarde isso aqui. Quando Deus fala para Moisés falar com o povo, ele diz o seguinte: Moisés, ele repete inúmeras vezes. Ele repetiu, o fogo arderá continuamente. Queima na sexta, queima no sábado, queima no domingo, queima na segunda, queima na terça. Raquel, quarta também queima na quarta, queima na quinta, queima na sexta de novo, em abril, em maio, em junho, 2026, 2027, até que ele venha. Olha para quem está do teu lado e fala: o Senhor te trouxe para te dizer que chega de se conformar em viver uma vida mediana, em viver uma vida espiritual pela metade. Fala: chega de depender do pastor. Fala: chega de depender do louvor da igreja. Fala: esse fogo que começa aqui vai incendiar todas as áreas da tua vida. Alguém crer nisso? Alguém crer nisso? Alguém crer nisso? Fica de pé comigo no teu lugar. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, não. Que o nosso amor, vamos. Honrado com os corações esquecidos, pois de que vale as mais harmoniosas, brilhantes se não há verdade. Todas as vezes que eu leio esse texto, o Senhor me diz: Raquel, antes de trazer o avivamento para o Brasil, eu preciso batizar o meu povo com batismo de arrependimento. Dobra o joelho aí onde você está agora. Enquanto o louvor canta essa canção, o que nós vamos fazer, Raquel? Nós vamos nos arrepender agora. Raquel, será que Deus não está vendo o que a nação brasileira está vivendo? Está vendo. Não só está vendo, como é Ele que está promovendo. Filho, vem para cá, ajudar a tia. Dá a volta. Como? Antigamente, Teté, Deus mandava o exército inimigo perseguir. Agora é o governo. Para que, Raquel? Para trazer o povo ao arrependimento. Isso. Ora mesmo. Essa mesma canção. Ora mesmo. Fala: Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que eu fingi não ouvir a tua voz. Eu me arrependo de todas as vezes que eu fingi não sentir a tua presença. Eu me arrependo. Isso. Eu me arrependo todas as vezes que eu tive que precisar de uma outra pessoa para que eu sentisse a tua glória. Eu me arrependo. Eu me arrependo de todas as vezes que eu te desobedeci. Eu me arrependo. Se você está numa noite de avivamento, não existe avivamento sem arrependimento. Diga para ele: eu me arrependo. Fala para ele: eu me arrependo de viver uma vida pela metade. A partir de hoje não. Chega. Eu não aceito. Eu não me conformo. Eu não quero mais. Eu não estou mais afim de viver uma vida pela metade. Chega de por fora falar uma coisa e por dentro pensar outra. Chega. Eu quero viver uma vida por inteiro.
Eu quero viver uma vida por inteiro. Isso. Diga pra ele: eu quero viver uma vida por inteiro. Eu quero viver uma vida por inteiro. Chega, eu me arrependo. Me arrependo. Nosso louvor. Que tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos. Nessa noite que o Senhor nos congregou, nós nos arrependemos. Nós fazemos uma aliança contigo. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais nós nos apartaremos da fonte. Não, 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 não. Nós não nos conformamos em andar na reserva, em andar no limite. A partir de hoje, nós fazemos uma aliança no teu altar. Nós fazemos uma aliança no teu altar. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, até que o Senhor venha. Nós não andaremos na reserva, não. Não, 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 não. Nós buscaremos na fonte, na fonte, na fonte. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Nós não viveremos uma vida de mentira, não. Nós não viveremos uma vida de engano, de frieza espiritual, não, 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 não. A partir de hoje, esse é o nosso compromisso com o céu. Nos arrependeremos todo dia, todo dia. Limparemos o altar. Nós vamos remover a cinza. Nós vamos repor a lenha. Queimar. Nós vamos queimar. Queimar, queimar, queimar. Pai, te pedimos, alinhe o nosso caráter ao teu, a tal ponto. Abraça quem está no teu lado e diga: esse é o nosso compromisso. Fala: esse é o nosso compromisso. Fala para ela, fala para ele: todo dia, todo dia. Diga: todo dia, todo dia. Fala: todo dia. Fala: busque a presença todo dia. Busque essa glória todo dia. Busque essa glória todo dia. Antes era preciso sacerdote, só que o Senhor está dizendo: o véu foi rasgado. Você tem acesso. Você tem acesso. Você tem acesso livre, 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 livre. Oh meu Deus do céu! Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Vamos! E não se apagará. Erga as mãos e E diga: não se apagará. o O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. Faz assim: O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. E não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará. Há momentos em que a nossa vida com Deus parece ainda ter alguma chama, mas, no fundo, já está cercada por cinzas. E essa mensagem nos chama de volta para uma verdade muito importante: o fogo no altar não pode se apagar. Não basta ter lembranças de experiências fortes com Deus no passado.
Não basta viver de conferências, de momentos emocionantes ou de memórias de um tempo em que a presença era mais intensa. Deus está nos lembrando que a vida espiritual precisa ser constante, diária e verdadeira. A grande beleza dessa palavra é que ela mostra que hoje a responsabilidade pelo fogo não está nas mãos de outra pessoa. O altar agora é o nosso coração, e cuidar dele é parte da nossa caminhada. Isso significa remover as cinzas, reparar o altar, colocar lenha nova e voltar à fonte todos os dias. Porque Deus não quer uma aparência de avivamento. Ele quer intimidade real, arrependimento sincero e um coração disposto a permanecer queimando. Outro ponto muito forte dessa mensagem é que não existe fogo verdadeiro sem transformação de caráter. Avivamento não é apenas emoção, arrepio ou um culto marcante. Avivamento também é perdão, alinhamento, renúncia, santidade e obediência. É quando aquilo que Deus acende por dentro começa a mudar a forma como vivemos por fora. Talvez essa palavra tenha vindo para lembrar você de que ainda há tempo de reacender o que esfriou. Deus não desistiu de você. Ele continua chamando de volta quem cansou, quem se distraiu, quem viveu pela metade e quem precisa reatar a aliança. Se existe sede no seu coração, é porque ainda existe